E o Brasil perdeu ontem um dos maiores analistas do noticiário político brasileiro, o grande Carlos Chagas. Nós vamos falar agora com um companheiro que foi inclusive analista aqui no Jornal da Manhã. Vamos falar com José Maria Trindade em Brasília. José Maria. Pois não. Olha, a crônica política nacional amanheceu mais pobre hoje sem a participação do jornalista Carlos Chagas, um dos mais influentes e conceituados profissionais dos últimos anos. Chagas recebe hoje as últimas homenagens de muitos amigos e de parentes. Ele viveu com intensidade até ontem, quando, vítima de um aneurisma na aorta, morreu aqui no Distrito Federal aos 79 anos. Foi onde exerceu seu ofício por mais tempo. Carlos Chagas foi secretário de imprensa do então governador do Rio de Janeiro, Negrão de Lima, isso em 1960. Formado em Direito pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, foi contratado pelo jornal O Globo. Chagas foi testemunha dos mais importantes fatos políticos da história política recente do Brasil. Foi secretário de imprensa do governo Costa e Silva e escreveu detalhes desta convivência em 20 reportagens. Carlos Chagas foi para a televisão, diretor regional aqui em Brasília pela extinta TV Manchete. Mineiro de Três Pontas, preservou este jeito que encanta e mostrava seriedade. Professor emérito da UNB, a Universidade de Brasília, Chagas, o jornalista, deixa saudades e um espaço aberto na atividade jornalística. Olha, em nota, o presidente Michel Temer lembrou exatamente o profissional como intransigente defensor da ética. Eu convivi com Carlos Chagas na apresentação do programa Brasília Agora, diretamente dos estúdios da Jovem Pan, em entrevistas marcantes com ministros e presidentes da Câmara e Senado. A palavra da corte, anunciada aqui no Jornal da Manhã, com eloquência por Joseval Peixoto, se calou. Ele reclamava sempre da decadência da política e profetizava que em pouco tempo teríamos saudades dos atuais deputados e senadores que estamos criticando agora. Chagas se foi e nem viu a conclusão do governo Temer, nem a tentativa de votar a reforma da Previdência e não viu a conclusão da reforma trabalhista. A vida política anda, mas agora sem o Chagas, sem o seu humor e sem a avaliação importante sobre o entendimento desta nova era da pós-verdade. Já está fazendo falta, viu? De Brasília, José Maria Trindade. Aqui na Jovem Pan ele foi comentarista do Jornal da Manhã entre os anos 2000 e 2013. O velório de Carlos Chagas começa daqui a pouco às 9 horas da manhã no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. O sepultamento está marcado para as 4h30 da tarde. Professor Marco Antônio Villa. Eu sempre li o Carlos Chagas, primeiro no jornal Estado de São Paulo, nos anos 70, que ele assinava uma coluna que vinha de Brasília, com as iniciais CC, e do Rio de Janeiro era VBC, era o Vilas Boas Correia e tal. Eu conheci em 1977, faz muito tempo, uma vez que nós convidamos ele para falar na universidade onde eu estudava à época e tal. E sempre acompanhava as suas análises e tal. Posteriormente, depois trabalhando no campo da história, eu trabalhei especialmente com um livro dele que eu acho muito bom, chamado 113 Dias de Angústia, que é o relato quando ele foi secretário de imprensa do governo Costa e Silva entre abril de 69, aí o presidente teve um derrame no final de agosto do mesmo ano, aí a impossibilidade de continuar no exercício da presidência, assume uma junta militar. Então ele analisa todo o momento da doença do presidente e tal, é uma fonte inestimável. Ele foi um secretário de imprensa, acreditava que naquele momento, vale lembrar, pudesse ser feito, estava sendo discutida uma nova Constituição, né, com a participação do presidente, foi publicado até esse livro, esse relato dessa Constituição, com um pequeno grupo, entre aspas, de constituintes, entre outros o Miguel Reale, que participou disso tudo. Esperava-se que o AI-5 fosse revogado, que tinha sido decretado em 13 de dezembro do ano anterior, em 1968, acabou a história seguindo outro caminho.
caminho com a doença do presidente, a impossibilidade dele continuar no exercício do cargo, a junta militar e o agravamento da crise política, a emenda constitucional número 1 de 69, etc, etc. E em relação a ele sempre foi um observador muito arguto, muito educado, né, da cena política brasileira. Segue uma tradição, eu citei anteriormente o Vilas Boas Corrêa, e um antecessor, que é uma espécie de pai do grande jornalismo político brasileiro, que é o Castelinho, o Carlos Castelo Branco e tal. São pessoas que tinham aquele olhar sagaz, que quando você lê o texto 20, 30 anos depois do que eles escreveram, ele está vivo, ele tem uma reflexão original, não é aquele texto que morre no dia seguinte.